cheia de gracia, bendita entre todas, Madre del Salvador, camina con nosotras. Hoje em espanhol, porque estou aqui seguindo firme na inspiração, finalizando Cartas para Cristo Espanha, que logo logo vai ser lançado, para você continuar junto comigo na minha jornada de peregrinação nesse ano jubilar nas minhas 4 estações. Estou relatando em livros toda a minha experiência. E para dizer também que esse vídeo estamos de volta, né, com as leituras do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 310. Eu que estive na última semana em peregrinação, fiquei afastada então aqui das leituras por um motivo especial. Fui conhecer Padre Paulo Ricardo, fui conhecer Cuiabá, fui conhecer a Paróquia Cristo Rei, fui conhecer o Carmelo de São José. Uma experiência incrível que vai estar relatada também em Cartas para Cristo Brasil, que vai ser lançado no ano que vem. Colhi também vários depoimentos de conversão por onde eu estive por lá. Espero, né, graças às oportunidades, se assim nosso Senhor nos conceder, né, entregar esses frutos a Ele, aos pés também da Sagrada Família. Queria agradecer também a toda a acolhida de todos vocês que estão aí compartilhando o vídeo do meu testemunho, o vídeo do lançamento do meu livro. A você, muito obrigada, né? Seguimos aqui na esperança de inspirar mais almas aí às conversões, que são diárias e são sempre, né? Nós não estamos prontos, mas continuamos perseverando no caminho. Então, você que assistiu o meu vídeo, se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa conferir um pouco da minha história, da minha jornada de conversão e se sentir tocado, compartilhar, né, com quem sentir aí algum tipo de afinidade, que possa contribuir aí, né, nessa jornada no caminho de volta para casa do nosso Pai. Bom, agradecimentos feitos, muito obrigada. Hoje, dia 6 de outubro de 2025, dia de Santa Faustina. Então, esse vídeo aqui é para continuarmos a leitura do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 310 e antes de darmos sequência a essa leitura, eu te convido a uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem obtido, e da vã complacência nos sucessos tão funesta, a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, Diário de Santa Faustina, parágrafo 310. Faço-te participante da redenção do gênero humano, és o alívio na hora da minha agonia. 311. Quando recebi permissão do meu confessor para fazer esse ato de oferecimento, entendi logo que esse ato foi agradável a Deus, porque logo comecei a sentir os seus efeitos. Imediatamente a minha alma tornou-se como um rochedo, árida, cheia de tormentos e inquietações. Diversas blasfêmias e maldições se amontoavam nos meus ouvidos. A desconfiança e o desespero se alojaram no meu coração. É essa a condição dos pobres que assumi sobre mim. A princípio, assustei-me muito com essas coisas horríveis, mas na primeira confissão fui tranquilizada. 312. Quando saí uma vez de casa para confessar, encontrei o meu confessor, celebrando uma Santa Missa. Um pouco depois vi o menino Jesus no altar, que carinhosamente e com alegria estendia as mãozinhas para ele. Mas o sacerdote logo pegou aquela linda criança em suas mãos, partiu e comeu viva.
A princípio senti aversão por esse sacerdote, por ter feito isso a Jesus, mas logo fiquei esclarecida sobre o assunto e reconheci que esse sacerdote era muito agradável a Deus. Em determinado momento, parágrafo 313, quando fui à casa daquele pintor que estava pintando a imagem e vi que ela não era tão bela como Jesus, fiquei muito triste com isso, mas escondi essa mágoa no fundo do meu coração. Quando saímos da casa do pintor, a Madre Superiora ficou na cidade para resolver diversos assuntos, e eu voltei para casa sozinha. Imediatamente me dirigi à capela e chorei muito. Disse ao Senhor: quem vos pintará tão belo como sois? Então ouvi estas palavras: o valor da imagem não está na beleza da tinta nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Parágrafo 314. Em determinado momento, quando, depois do meio-dia, fui logo ao jardim, o anjo da guarda me disse: reze pelos agonizantes. Logo comecei a rezar o terço pelos agonizantes junto com as jardineiras. Terminando o terço, começamos a rezar diversas orações pelos agonizantes. No fim destas, as educandas começaram a conversar alegremente entre si. Apesar das algazarras delas, ouvi na alma estas palavras: reze por mim. Como não podia compreender bem essas palavras, afastei-me alguns passos das educandas, refletindo sobre quem podia ser a pessoa que me pedia que rezasse. Então ouvi essas palavras: sou a irmã... Essa irmã estava em Varsóvia e eu, naquele momento, em Vilnius. Reze por mim até que eu lhe diga quando deve parar. Estou agonizando. Imediatamente comecei a rezar por ela, ao coração agonizante de Jesus. E como ela não me dava descanso, rezei assim das 3 às 5 horas. Às 5 horas ouvi essas palavras: obrigada. Compreendi que já havia morrido. Todavia, no dia seguinte, durante a Santa Missa, rezei com fervor por sua alma. Depois do meio-dia, veio um bilhete avisando que a irmã, havia morrido em tal e tal hora. Compreendi que era a hora em que me tinha dito reze por mim. 315. Mãe de Deus, cuja alma estava mergulhada num mar de amargura, olhai para a vossa filha e ensinai-a a sofrer e a amar sofrendo. Fortalecei minha alma, que a dor não a quebrante. Ó Mãe de graça, ensinai-me a viver com Deus. 316. Em determinado momento veio visitar-me a Mãe de Deus e estava triste, tinha os olhos voltados para baixo. Fez-me entender que tinha alguma coisa para me dizer, mas parecia que não queria falar disso. Quando percebi, comecei a pedir à Mãe de Deus que me dissesse e que olhasse para mim. Por um instante, Maria voltou os seus olhares para mim com um sorriso meigo e disse: terás alguns sofrimentos por motivo de doença e dos médicos. Também sofrerás muito por causa da imagem, mas de nada tenhas medo. No dia seguinte, fiquei doente e sofri muito, como me tinha dito a Mãe de Deus. Mas a minha alma estava preparada para os sofrimentos. O sofrimento é o companheiro constante da minha vida. 317. Ó meu Deus, minha única esperança, em vós pus toda a confiança e sei que não serei confundida. 318. Às vezes, depois da Santa Comunhão, sinto a presença de Deus de modo particular, sensível. Sinto que Deus está no meu coração. E o fato de sentir na alma em nada me impede o cumprimento das minhas obrigações. Mesmo quando estou resolvendo os assuntos mais importantes que exigem atenção, não perco a presença de Deus na alma e estou intimamente unida a Ele. Com Ele vou ao trabalho, com Ele vou ao recreio, com Ele sofro, com Ele me alegro, nele vivo. E Ele me alegro, vivo nele e nele em mim. Nunca estou sozinha porque Ele é o meu companheiro constante. Sou consciente de sua presença em cada momento. A nossa familiaridade é estreita pela união do sangue e da vida. Adoração noturna nas quintas-feiras, fiz a adoração das 11 à meia-noite, oferecendo pela conversão dos pecadores endurecidos, especialmente por aqueles que perdem a esperança na misericórdia de Deus. Refletia quando Deus sofreu e grande amor nos demonstrou e nós não cremos que Ele nos ame tanto. Ó Jesus, quem o compreenderá? Que grande dor para nosso Salvador e com que nos convencerá do seu amor se a própria morte não o conseguiu. Convoquei todo o céu para que juntamente comigo desagravasse o Senhor por essa ingratidão de algumas almas. Parágrafo 320. Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a oração reparadora, dizendo-me: a oração da alma humilde e amante desarma a ira do meu Pai e alcança um mar de bênçãos.
Terminada a adoração, na metade do caminho para a cela, fui cercada por uma multidão de cães negros e grandes, que pulavam e uivavam querendo despedaçar-me. Percebi que não se tratavam de cães, mas de demônios. Um deles disse com raiva: por nos teres arrebatado esta noite tantas almas, te faremos em pedaços. Respondi: se essa for a vontade de Deus misericordiosíssimo, podem despedaçar-me, pois eu o mereci com justiça, porque sou a mais miserável dos pecadores, e de Deus, sempre santo e justo, e infinitamente misericordioso, a essas palavras os demônios, então, responderam todos juntos: fujamos, porque não está sozinha, mas com ela está o Onipotente. E desapareceram do meu caminho como pó, como o ruído da estrada, e eu, tranquila, terminando o TD1, ia para a cela refletindo sobre a infinita e incomensurável misericórdia de Deus. Bom, dá aqui para perceber, então, que ela estava nos finais do ano, né, rezando o TD1. Parágrafo 321. Súbita fraqueza, sofrimento letal. Não era a morte, ou seja, a passagem para a vida verdadeira, mas como que um antissabor dos seus sofrimentos. Em terrível morte, embora nos dê a vida eterna. De repente, senti-me mal, com dificuldade de respirar, minha vista escureceu e experimentei o torpor nos membros. É terrível essa sufocação. Um momento dessa sufocação é sobremaneira longo. Também apoderou-se de mim um estranho temor, apesar da confiança. Desejava receber os últimos santos sacramentos, mas embora quisesse me confessar, era-me extremamente difícil. A gente não sabe o que diz, começa uma coisa antes de terminar outra. Oh, que Deus livre toda a alma do adiamento da confissão para a última hora. Conheci a grande força que desce das palavras do sacerdote sobre a alma do doente. Quando perguntei ao diretor espiritual se estava pronta para me apresentar diante de Deus e se podia ficar tranquila, recebi a resposta: podes ficar inteiramente tranquila, não somente agora, mas depois de cada confissão semanal. Grande é a graça de Deus que acompanha essas palavras do sacerdote, a alma sente força e coragem para a luta. 322. Ó minha congregação, minha mãe, como é doce viver em ti, mas melhor ainda morrer. 323. Depois de receber os últimos santos sacramentos, fiquei completamente boa, fiquei sozinha. Isso durou cerca de meia hora. E novamente repetiu-se o ataque, mas já não tão forte, mercê dos cuidados médicos. Eu unia os meus sofrimentos com os sofrimentos de Jesus e os oferecia por mim e pela conversão das almas que não confiam na bondade de Deus. De repente, a minha cela encheu-se de vultos negros cheios de raiva e ódio contra mim. Um deles disse: maldita és tu e aquele que está em ti, porque já estás começando a nos atormentar, mesmo no inferno. Pronunciei as palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E imediatamente essas figuras desapareceram fazendo um grande zumbido. Bom, fica a dica aí então, né, para você, assim como eu, né, acredito nessas ocasiões de tormento. Então, uma ótima frase, uma ótima ejaculatória para pronunciarmos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Parágrafo 324. No dia seguinte, sentia-me muito enfraquecida, mas já não tinha nenhum sofrimento. Depois da Santa Comunhão, vi Nosso Senhor como o tinha visto numa das adorações. O olhar do Senhor atravessou minha alma, o menor pozinho não lhe passou despercebido. Eu disse a Jesus: Jesus, eu pensei que me levarias. E Jesus me respondeu: ainda não se cumpriu inteiramente em ti a minha vontade, ainda ficarás na terra, mas não por muito tempo. Agrada-me muito a tua confiança, mas quero que o amor seja mais ardente. O amor puro dá força à alma no momento da agonia. Quando eu agonizava na cruz, não pensava em mim mesmo, mas nos pobres pecadores, e rezava ao Pai por eles. Quero que também os teus últimos momentos sejam inteiramente semelhantes aos meus na cruz. Um só é o preço pelo qual se resgatam as almas. E é o sofrimento unido ao meu sofrimento na cruz. Só o amor puro compreende essas palavras, o amor carnal nunca as compreenderá. Bom, então que possamos sempre, né, oferecer os nossos sofrimentos, as nossas penitências ao sacrifício que é mais que perfeito do nosso Senhor. Parágrafo 325. Ano de 1934. No dia da Assunção de Nossa Senhora, não estive na Santa Missa. A médica não o permitiu. Apenas rezei fervorosamente na cela. Em seguida, vi a Mãe de Deus em beleza indizível, e ela me disse:
minha filha, exijo de ti oração, oração e mais uma vez oração pelo mundo e especialmente pela tua pátria. Por 9 dias, recebe a comunhão reparadora, une-te estreitamente ao sacrifício da Santa Missa. Durante esses 9 dias, te apresentarás diante de Deus como vítima de oblação e sempre e em todo lugar e tempo. De dia ou de noite, toda vez que te acordares, reza em espírito. Em espírito sempre se pode perseverar na oração. 326. Em determinado momento, Jesus me disse: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Bom, vamos finalizar aqui então no parágrafo 326. No próximo vídeo a gente continua no parágrafo 327 e aí eu exorto a você então, assim como a nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima Sempre Virgem, apareceu para Santa Faustina, né, com o pedido: minha filha, exijo de ti a oração e mais uma vez pelo mundo, especialmente pela tua pátria. Também que possamos, então, fazer aí 9 dias de orações pelo mundo e especialmente pelo nosso Brasil. E por 9 dias receba a comunhão reparadora, une-te estreitamente ao sacrifício da Santa Missa. Né? Então, você aí, assim como eu, abraçou as Santas Missas diárias, então a partir de hoje também estarei oferecendo, né, essa comunhão em estreito sacrifício. Durante esses 9 dias, te apresentarás diante de Deus como uma vítima de oblação e sempre em todo lugar e tempo. De dia ou de noite, toda vez que te acordares, reze em espírito. Em espírito sempre se pode perseverar na oração. Bom, então, que possamos perseverar nas orações aí durante esses 9 dias, né? Hoje, em especial, dia 6 de outubro de 2025, dia de Santa Faustina. E nas vésperas também aí, né, de Nossa Senhora Aparecida, ela que está aqui no cantinho, minha santa que me acompanha, né? Então, que possamos aí, então, render louvores, graças e sermos vítimas de oblação. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe, ajude este apostolado a chegar a mais e mais pessoas. É isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo do Diário de Santa Faustina. Tchau!